Vamos então retomar o conteúdo da nossa disciplina e vamos então voltar aos princípios contratuais, que é o tema em que parei no nosso último encontro, agora terça-feira. Bom, quando se trata dos princípios sociais, que são aqueles que eu começo agora, eu preciso fazer uma noção introdutória para explicar o que são princípios sociais, por que ganham esse nome de sociais, antes mesmo de eu desenvolver a ideia de boa-fé objetiva, 422, e função social do contrato, 421. Os princípios tradicionais dos contratos talvez estejam cunhados há séculos e dão o próprio contorno, a própria base do ordenamento. Ou seja, os princípios tradicionais não precisam ser debatidos além de, vamos dizer assim, debatidos ou aprofundados, além do óbvio, porque eles decorrem de uma construção histórica e eles acabam moldando o próprio conceito de contrato. Portanto, realmente eu não preciso, para os tradicionais, ir além do que a história da construção desses princípios já fez. Agora, quanto aos princípios sociais, a coisa é diferente. E a coisa é diferente por quê? Porque os princípios sociais são, em termos de construção categorial, mais novos que os princípios tradicionais. É verdade que se lerem essa obra, que eu estou, aliás, escrevi um artigo aqui, do professor Antônio Menezes Cordeiro, da Boa-Fé no Direito Civil, ele vai dar exemplos da boa-fé desde o tempo dos romanos. Mas a construção desses princípios sociais, a boa-fé objetiva do 422 e a função social do contrato do 421, é uma construção muito mais recente. Eu diria para vocês que a construção da boa-fé objetiva se dá a partir do parágrafo 242 do BGB, do Código Civil Alemão. E, portanto, o BGB de 1900 entrou em vigor em 1904, eu tenho aí 115 anos de cultura, de desenvolvimento do princípio da boa-fé objetiva. Repito, alguns dizem que ela já existia muito antes disso, mas o seu contorno teórico é dado a partir do BGB e com os autores alemães trabalhando fortemente o que é a boa-fé objetiva. A função social do contrato é pior ainda, porque ela nasce com o Código Italiano Fascista de 1942. Então, portanto, é um princípio que tem aí nem 80 anos de presença no ordenamento. BGB, como é que se escreve? BGB são as iniciais do Bürgerlich Gesetzbuch, o livro de leis do burgo ou do burguês. Bürgerlich Gesetzbuch é o Código Civil Alemão, que a gente chama de BGB. E o BGB não se divide em artigos, ele se divide por parágrafos. Por isso que eu citei que a boa-fé objetiva é o famoso parágrafo 242 do BGB, que é Treu und Glauben. A palavra Treu, que escreve T-R-E-U, é o núcleo de confiar, que é Vertrauen. É o núcleo de confiança. Glauben saiu Glauben, idiota. Glauben. E o Glauben, ich glaube, eu acredito, eu creio. Agora, a função social, ela nasce, então, do Código Civil Italiano de 42, fascista, de Mussolini, com uma cara muito própria da época da guerra, e depois ela vem para o Código Civil brasileiro de uma maneira atabalhoada, que gera sérias dúvidas teóricas, e, portanto, os princípios sociais eu não posso começar com noções adquiridas, eu preciso começar do zero. Aliás, falando em função social do contrato, o professor Zanetti, por exemplo, que é um dos mais ferrenhos críticos, ele disse que ela nem devia existir, nem devia estar no sistema, e hoje, curiosamente, quando eu fui falar para os meus assistentes que eu ia falar desse tema, o Henrique Tsorna já falou. Função social fala assim, professor Simão, não existe, vamos para o próximo. O problema é que está no código, e falar que não existe, os senhores vão achar que estão sendo enganados por mim. Mas os princípios sociais, eles servem para uma releitura dos princípios tradicionais. Eles servem como verdadeiro filtro. Ou seja, os princípios sociais não derrogam dos sistemas tradicionais, não afastam. Não é porque existe a boa-fé que não existe pacta sunt servanda, nem relatividade dos efeitos. Não é porque
existe função social, que não exista pacta sunt servanda, nem relatividade dos efeitos. Mas o fato é que os princípios sociais servem como um verdadeiro prisma. A luz, que é o princípio tradicional, passa pelo prisma e sai decomposta do lado de lá. Ou seja, no fundo, os princípios sociais suavizam, abrandam os princípios tradicionais. Por isso que a luz passa pelo prisma e sai decomposta. Uma nota que é um disclaimer, principalmente para aquele aluno que diz que minha aula é puramente dogmática, o que é uma lástima. Eu já fui mais apaixonado pelos princípios. Já escrevi coisas mais entusiasmadas sobre os princípios. O fato é que há hoje uma hipertrofia desses dois princípios, função social e boa-fé, nos julgados, o que gera uma insegurança jurídica sem precedentes. Eu vou parar por aqui essa reflexão, mas guardem que aliás, o professor Loureiro disse agora há pouco, toda vez que o juiz interferir no contrato por autorização legal, que o faça com moderação. Porque uma intervenção excessiva acaba transformando o juiz em contratante. Eu acabei agora um artigo para a revista da ASP, que o Rafael está fazendo a revisão de português, que eu falo isso com todas as letras. Mas eu quero mostrar para vocês aqui na tela uma coisa só que eu estou fazendo nesse exato momento. Quando acabar a aula, eu vou prosseguir aqui com vocês. Eu vou mostrar essa tela, porque essa tela aqui é o início de uma reflexão minha, portanto, tem um monte de erro de português, os senhores desconsiderem, em que eu estou explicando o porquê eu estudo as categorias jurídicas, tá certo? E quando eu começo essa minha reflexão dizendo que o estudo das categorias jurídicas tem perdido prestígio e importância nos últimos 20 anos, basicamente quando esquentou o projeto de Código Civil com as cláusulas gerais. Isso porque o uso exacerbado e indevido dos princípios na solução das questões jurídicas acaba por dar aparente suficiência a seu estudo, mormente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, e aparente inutilidade às reflexões relativas às categorias jurídicas. No fundo, quando eu digo aparente suficiência, é assim, meus amigos e minhas amigas, se eu sei o princípio, basta saber o princípio. Todo o resto é irrelevante. Isso é um despautério jurídico, isso é um erro, isso é um facilitismo, porque ao invés de eu conhecer as 300 categorias de contratos, eu conheço um princípio só e aplico as 300 de maneira indiscriminada. Na verdade, o Código Italiano Fascista de 1942, na verdade, o uso exacerbado dos princípios, ele é reflexo de uma sociedade que foi concebida para velocidade de 30 segundos no YouTube, chega em 1 minuto a gente cansa, e que, portanto, é uma sociedade que produz menos e com menos qualidade e busca soluções mais fáceis e rápidas. Os princípios resolvem tudo, em tese, então eu abandono as categorias jurídicas. Então eu sou mais crítico aos princípios sociais e hoje tenho uma leitura mais restritiva, desculpem, mais restritiva do que tive no passado. Bom, os princípios da boa-fé e da função social, eles nascem, aliás, deixei até o código aqui separado, essa versão do Código Civil, da RT dos anos 2000, ela tem aqui, na sua parte inaugural, uma visão geral do novo Código Civil, que, na verdade, é uma exposição de motivos do Código Civil, apresentado em 75 pelo coordenador e sistematizador do Código, que é o professor Miguel Reale, o homem da teoria tridimensional do direito, e ele aqui traz, na exposição de motivos, eu vou mostrar para vocês, ele chama de os 3 princípios fundamentais. Os 3 princípios fundamentais. Então, Miguel Reale diz assim, quando eu, presidente da comissão elaboradora do Código Civil de 2002, pedi aos membros da comissão, os professores Agostinho Alvim, Moreira Alves, Silvio Marcondes, Herberto Chamon, Torquato Castro e Clóvis do Couto Silva, para elaborarem os anteprojetos de cada um dos livros, nós firmamos diretrizes, princípios basilares, princípios norteadores que subjazem a toda codificação, que foi o texto que eu passei no semestre passado para os senhores.
Então, vamos lá. A função social do contrato nasce de um princípio maior, subjacente à codificação, que é a socialidade. E a boa-fé objetiva nasce de um princípio maior, subjacente a toda a codificação, que é a eticidade. Então, resumidamente, socialidade, o que é? O Código de 16 era um código oitocentista, nascido no século XX, mas com a cara dos anos 1800. E, portanto, é um código de forte marca liberal, marca do individualismo, marca do eu em detrimento do nós. E esta ideia de individualismo do Código de 16 é superada no Código de 2002 pelo princípio da socialidade, do qual decorre a função social do contrato e a função social da propriedade. E, portanto, o Código de 2002 abandona a visão oitocentista individual para adotar uma noção que, basicamente, é necessária após a Revolução Industrial, mais coletivista, o nós em detrimento do eu. Se houver choque na proteção da pessoa individual ou do coletivo, o Código de 16 resolvia pela pessoa individual. O Código de 2002 resolve pelo coletivo. Essa ideia de proteção do coletivo é a base da socialidade e, portanto, da função social do contrato que nós trabalharemos nesta conversa. E o segundo princípio, que é a fonte informadora do princípio da boa-fé objetiva, é o princípio da eticidade. Os códigos oitocentistas, seja o código italiano do século XIX, seja o código português do século XIX, ou seja o pai de todos os códigos, que é o Código Civil francês de 1804, o Código Napoleão, esses códigos eram sistemas fechados. Fechados, seguindo aquela máxima que o juiz é a boca da lei, a bouche de la loi, nas palavras de Montesquieu. E, portanto, meus amigos, o sistema fechado é um sistema que não permite a sua renovação. E as cláusulas gerais, tais como a boa-fé objetiva e a função social, permitem ao juiz reler o mesmo código com o passar do tempo, sem eu precisar mudar o código. O texto de lei é igual, mas o juiz, a cada momento, atualiza, dá um refresh no texto da lei. Então, a eticidade, basicamente, é a valorização de condutas éticas pelas quais o juiz analisa o caso concreto, condutas éticas, pelas quais o juiz analisa o caso concreto, e essas condutas éticas preenchem cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva nasce do Treu und Glauben, do confiar e acreditar, e, portanto, o elemento confiança, o elemento lealdade está na base do princípio da eticidade. O juiz acaba, de maneira ética, preenchendo a cláusula geral para dar densidade a um tipo que é aberto por excelência. E, portanto, assim nós temos os dois princípios basilares, ao lado de um terceiro que eu não vou explicar, que é a operabilidade, fundando a base do Código de 16. O problema é, meus amigos e minhas amigas, que a função social do contrato, quando ela nasce, aqui o código aqui da internet já está atualizado pela Lei da Liberdade Econômica, mas abram aí no caderno de vocês a função social do contrato, o artigo 421 do Código Civil, e o artigo 421 do Código Civil nasceu com a seguinte dicção: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Se lerem hoje o artigo 421, após a redação que ganhou com a Lei da Liberdade Econômica, que é a 13.874 de 2019, não se fala mais em liberdade de contratar, mas sim em liberdade contratual. E não se fala mais, será exercida em razão, mas apenas nos limites da função social do contrato. Por que se trocou liberdade de contratar, redação original do Código Civil, para liberdade contratual? E por que se extirpou do 421 a locução em razão de e nos limites? Explico. O professor Junqueira, nos anos de 2003, quando o Código entrou em vigor, produziu um emblemático texto criticando, acho que, aliás, foi antes do Código entrar em vigor, acho que foi 2002, criticando, ou 2001, já não recordo mais, até Bruno Henrique e Cairala deve estar nos estudos e pareceres, volume 1, a gente disponibiliza para os alunos, criticando a ideia de liberdade de contratar sofrer limites pela função social do contrato. O professor Junqueira defendeu uma tese a qual contou com a aderência de ninguém mais, ninguém menos que o professor Álvaro Vilaça Azevedo, a professora Giselda Hironaka, entre outros, sem contar a geração que veio depois, que é a minha, do professor Flávio Tartucci, que a liberdade de contratar é a liberdade de celebrar o contrato. E a liberdade de celebrar o contrato não pode sofrer peias, porque é um direito individual garantido pela Constituição, que é o direito de me manifestar. A celebração do contrato é uma manifestação de vontades. E que se eu entendesse que a função social reduz a minha liberdade de contratar, o dispositivo seria inconstitucional. Seria assim, mais ou menos. Simão, você não pode comprar este certo produto porque isso fere a função social do contrato. Comprar eu posso. Se o contrato é válido, é nulo, a função social vai dar esse recorte. Então, liberdade de contratar, anotem aí, é liberdade de celebrar o contrato. Então, havia esse erro na compreensão de Junqueira, que o Código Civil vai ser corrigido anos depois pela Lei da Liberdade Econômica, que nesse artigo teve fortíssima mão do professor Maurício Bunazar, que tem contatos com os deputados e conseguiram corrigir, então, liberdade de contratar por liberdade contratual. E o que é a liberdade contratual? É a liberdade de estipular o conteúdo do contrato. E, realmente, a liberdade contratual pode sofrer limitações. E sofre, e os senhores sabem que sofre, porque o artigo 104 do Código Civil, por exemplo, diz que a nulidade do contrato decorre, por exemplo, de ilicitude do objeto. E, portanto, trocou-se liberdade de contratar por liberdade contratual. Fica mais consentâneo com o pensamento da doutrina. É verdade que, se lerem os escritos da professora Judite Martins Costa, que eu tenho dito e repito, é, para mim, a civilista que eu mais gosto de ler na atualidade. Além de erudição, ela tem uma beleza e conteúdo nos escritos que me encanta. Ela diz que essa crítica é injusta, que o Código podia chamar de liberdade de contratar, mas, enfim, prevaleceu a tese contrária e trocou-se por liberdade contratual. A segunda nota que eu faço é por que tirar a locução em razão da função social. Porque, em tese, se eu colocasse que a liberdade contratual é exercida em razão da função social do contrato, eu poderia ter contratos inexistentes por ausência de função social. Eu dou um exemplo de um contrato que é completamente condenado hoje. Eu compro um animal silvestre que foi extraído do cativeiro, passou por sofrimento, um papagaio, e eu compro de um contrabandista de aves. É um contrato que, na ideia de função social, da eficácia externa, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, ele é completamente condenável. Primeiro que a fauna e a flora têm proteção constitucional, o meio ambiente é uma garantia de qualidade de vida intergeracional. Esse contrato é um contrato péssimo para o sistema jurídico. Mas, se eu disser que o contrato de compra e venda do papagaio não existe, porque, aliás, a liberdade de contratar seria restrita em razão da função social, eu estaria cometendo uma tecnia. A função social não atua no plano da existência, atua no plano da ineficácia
ou no plano da invalidade, como eu vou mostrar para vocês, por força do artigo 2035 do Código Civil. Só uma nota aqui que ontem eu peguei uma carona, que eu sou caronista oficial do Marcelo Cairala, estávamos indo para casa minha, e ele é meu vizinho, praticamente 3 quarteirões da minha casa. Ele disse assim: Simão, precisamos trabalhar melhor com os alunos os planos da existência, da validade e da eficácia. Eu até estou disposto a dar uma aula extra, portanto, fora do horário, e vai para o YouTube, para quem quiser assistir ao vivo, será um prazer, para discutir com os senhores existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Porque eu acho isso importantíssimo. E eu não abandonei o projeto, só adiei, de trabalhar com vocês a teoria do professor Junqueira e a teoria de Pontes e Miranda sobre o negócio jurídico. Eu adiei por umas questões pessoais, por causa daquela questão da saúde do meu pai, mas eu vou fazer isso mais para frente, tá certo? Então, talvez a gente trabalhe aí uma aula extra, ou eu ou os meus assistentes, sobre existência, validade e eficácia, de maneira bem simples e direta, para os senhores compreenderem os planos do negócio. Mas tanto é verdade que a função social não atua no plano da existência e que a locução em razão de poderia apresentar um equívoco teórico, que se os senhores lerem o artigo 2035 do Código Civil, lá nas disposições finais transitórias, lá no seu parágrafo único, ele vai dizer que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar os preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a função social é norma de ordem pública por expressa disposição legal. E ela atua em 2 planos do negócio. Ela pode ser causa invalidante de todo o contrato ou de uma cláusula, ou ela pode ser causa ineficacizante de todo o contrato ou de uma cláusula. Simão, não entendi nada. Os exemplos que darei na aula que vem vão ajudar a compreensão de vocês que a função social do contrato, ela não atua no plano da existência. Ela atua no plano da validade ou da eficácia. Leon Deguy, num artigo muito antigo, discutia exatamente isso para a função social da propriedade. Se a função social da propriedade, quando afrontada, tornava a propriedade inexistente. Ou seja, a coisa era res nullius, coisa de ninguém. Vou dar um exemplo óbvio de manual, sem grandes dramas, tá certo? Eu tenho uma terra em que eu planto droga, plantação de maconha. Então, eu entendo que essa terra não atende à função social porque eu estou produzindo droga, entorpecente, o ilícito. Ou porque nela eu desenvolvo trabalho escravo, aviltante contra a dignidade da pessoa humana. Leon Deguy traz na sua tese, e eu usei isso, senhores e senhoras, na minha aula de livre docência de 2011, quando eu falei só sobre a propriedade. Até vou tentar resgatar essas minhas notas, talvez eu mande para vocês. Fica notas que eu fiz para preparar a aula teórica, a aula dada à banca de livre docência. Deguy dizia que a propriedade sem função social é um fantasma, é uma não propriedade. E se é uma não propriedade, aquele proprietário, entre aspas, não tem nenhum mecanismo nem de defesa, nem de nada. Ele simplesmente pode ser chutado da propriedade e qualquer um ocupa, porque ele não é proprietário. É um nada jurídico, é um vazio jurídico. Mas, se não me engano, o professor Alcides Tomazetti também segue essa linha da inexistência. Mas essa situação de inexistência, ela é superada pela doutrina que se segue e se entende que a função social do contrato, da propriedade, quando não observada, não gera a não propriedade. Gera uma propriedade passível de sanção pelo ordenamento, inclusive a sanção pior, que é a sua perda. Mas, de qualquer maneira, me parece que voltar a discutir no contrato se a ausência de função social atua no plano de existência é uma perda de tempo, porque nós já debatemos isso para a propriedade, isso já está superado. Seria um direito caracol, andando em círculo, não saindo do lugar. É verdade que o Marx, no golpe do 18 Brumário por Luiz Bonaparte, diz que os fatos históricos acontecem normalmente 2 vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. Ele cita, por exemplo, Martinho Lutero
como a farsa e São Paulo como a tragédia. E é verdade que Maquiavel, quando descrevia a história, dizia que a história era uma espiral, que as coisas se repetem, como se houvesse verdadeiro déjà vu. Então, me parece que fazer um déjà vu agora e rediscutir se a função social está no plano da existência é uma perda de tempo. Vamos daqui para frente. O código não trata da função social no plano da existência, e sim na da validade, no plano da validade e no plano da eficácia. Por isso que ele diz que nenhuma convenção prevalecerá. E, aliás, meus amigos, a prova de que o princípio da função social não afasta os princípios tradicionais, mas permite uma releitura, está no enunciado 23 do Conselho da Justiça Federal, que vai dizer: a função social do contrato não elimina o princípio da autonomia privada, mas atenua ou reduz esse princípio quando presente e chega na malfadada dignidade da pessoa humana. Agora, eu diria aos senhores que, rapidamente, em um minuto para terminar a aula de hoje, quando o Código de 2002 entrou em vigor em 2003 e houve aquele verdadeiro tumulto doutrinário, porque a gente não acreditava que o Código fosse entrar em vigor nunca, e ele entrou em vigor graças à vaidade do presidente Fernando Henrique Cardoso, que queria ser o presidente do novo Código, graças à insistência dos professores Miguel Reale e Moreira Alves. Acho que o professor Chamon ainda era vivo quando o Código entrou em vigor, mas não estava bem de saúde. Hoje, o único remanescente da comissão é o professor Moreira Alves. Quando o Código entrou em vigor, as pessoas não acreditavam que ele ia entrar em vigor, então houve uma barafunda doutrinária, todo mundo saiu escrevendo, pesquisando, lendo. Eu mesmo já vinha lendo o projeto, mas evidentemente que eu não estava contextualizado com todo o Código. Mas por que eu digo isso? Naqueles dias de vigência do jovem Código Civil de 2002, em janeiro de 2003, o meu sócio de então me chama na sala dele e fala assim: ô Zé Fernando, me diga uma coisa, você que é civilista, eu já era mestre em 2003 e era doutorando, não, estava no meu ano sabático para entrar no doutorado em 2004. É verdade que o princípio pacta sunt servanda, foi abolido pela função social do contrato? Meus prezados e minhas prezadas, eu respondi para ele o que eu respondo para vocês 17 anos depois. 17 anos e alguns meses depois. Se o princípio da função social ou da boa-fé abolisse o princípio pacta sunt servanda, o contrato não teria força obrigatória. E se o contrato não tivesse força obrigatória, haveria destruição da categoria contratual e caos social. Aliás, eu termino essa aula com uma passagem de Aristóteles, porque o bom dessas redes sociais, além de ficar futricando a vida dos outros, que é uma delícia, é receber boas lições. E um amigo virtual, lendo Aristóteles, ele manda para mim um trecho de Aristóteles que vai ser a abertura do meu artigo da revista da ASP que tenho que entregar amanhã. É possível argumentar, Aristóteles, que o contrato é uma lei, ainda que particular e parcial, que apesar do contrato certamente não conferir autoridade às leis, estas realmente conferem autoridade ao contrato feito de acordo com a legalidade, e que a própria lei como um todo é uma espécie de contrato. De modo que, reparem agora na parte final do trecho do Aristóteles, de modo que todo aquele que desobedecer e desobedece e desconsidera o contrato está fazendo o mesmo com a própria lei. Na verdade, ele conclui: sorte que, se os contratos perderem, agora é a conclusão final de Aristóteles, sua validade e força de obrigatoriedade, todo o comércio entre os seres humanos deixará de existir. Comércio tido mais amplo, de troca. Portanto, senhores, a leitura exacerbada, a hipertrofia da função social, que condena a força obrigatória, que acaba por destruir a força obrigatória, não é conveniente, porque está fora da ordem jurídica, já que o contrato obriga os contratantes, e não é adequada, porque economicamente destrói o único instrumento de troca que foi o que sobreviveu numa leitura darwiniana, que é o contrato. O contrato superou todos e quaisquer outros instrumentos que o homem na caverna, que a mulher na caverna tenha pensado um dia em celebrar. Dito isto, acabar com Aristóteles
vocês quiserem saber a obra, que eu pedi para ele me mandar qual obra era, eu falo para vocês, Retórica de Aristóteles, 2011, página 114. Bom, então deixa eu acabar isso aqui e eu vou responder ao Lucas. Acabada a aula de hoje, eu vou na aula que vem, então, prosseguir com o conceito de função social do contrato. Mas eu tenho um desafio aos senhores. Eu gostaria que os senhores fizessem uma pesquisa, cada um escolha um ou dois autores, para a definição do conceito de função social do contrato. Cada um acha um autor dessas 100 pessoas que estão aqui no meu curso, inclusive os monitores. Eu quero uma definição de função social que os senhores obtenham em qualquer autor que queiram, e depois os senhores vão fazer o seguinte, vocês vão mandar para o Moodle, tá certo? E eu vou fazer uma compilação das lições. Cada um escolhe um autor de sua predileção. Peço que, se puderem ver algum livro ao invés da internet, mas pode na internet também, que tem muitas definições. Mas compilem com o nome do autor e a fonte de onde tiraram, e os senhores vão ver qual é o problema que a função social gera, já que é um princípio de moldura fluida. A boa-fé tem um quadro bem desenhado pelos alemães, a partir de Lawrence, e a partir do parágrafo 242 do BGB, e a partir desse português aqui, Antônio Menezes Cordeiro. Agora, a função social tem um quadro fluido. Lucas Barbosa. Eu estou na São Francisco desde o ano de 1992, portanto, já estou no campo dos professores a serem empalhados, irem para o Museu da São Francisco. De 92 até 2019, nesses anos que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, fui assistente do professor Rui Geraldo, professora Tereza, professor Gavião por um período, professor Vilaça, quem mais? Todos eles. Eu nunca vi aulas na Semana da Pátria. A Semana da Pátria era praticamente uma cláusula pétrea, um estamento de qualquer aluno uspiano, não só franciscano. Para minha surpresa, quando fui preparar este curso, analisei o calendário enviado pela reitoria. E no calendário enviado pela reitoria, pela primeira vez, desde que a USP foi criada em 1934, há quase 100 anos, não haverá Semana da Pátria. O calendário é claríssimo. Eu imprimi o calendário, mostrei para o Cairala, mostrei para a Bruna, mostrei para o Henrique, e eles concluíram, como eu, que não há Semana da Pátria no ano da peste, o ano de 2020, o ano que tem que acabar logo, para que ressurjam as esperanças. Por que, Mike, não tem Semana da Pátria? Porque a pandemia gerou o caos pedagógico na universidade, sendo que muitas faculdades não deram aula, deram aulas pela metade. Então, portanto, olha, Cícero, as aulas da pós não deveriam ter sido suspensas, porque o calendário não diz isso, tá? Mas, Mike, quando você está no conceito de universitas, que é a universidade, uns pagam pelos outros. Então, aliás, Mike, a gente se grava separado, tá? Porque o agente junto é o agente de nós é separado. Quando se está numa universidade, eu poderia até ler a mensagem que eu mandei para o Floriano, no dia que eu vi esse calendário obtuso, ao qual nós somos pelo qual somos prejudicados, e o Floriano me respondeu de uma maneira bastante objetiva, porque eu já fiz essa colocação a ele. Vou ler para vocês, não custa nada, porque eu concordo com ele em gênero, número e caso. Simão, não, isso aqui é outra coisa. Simão, a resposta à sua pergunta é fácil, embora entenda sua irresignação. O calendário da graduação é determinado pela pró-reitoria de graduação, e a ele se subordina o Júpiter. Se cada unidade ou cada professor seguir um calendário próprio, o que já é difícil, fica inadministrável. Portanto, Lucas, terça-feira, dia 8, 7h25 da manhã, estaremos no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local. E quinta-feira, dia 10, 9h15 da manhã, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local. Aulas normais semana que vem, sem qualquer exceção. Eu fico felicíssimo de dar aulas, mas inconformado de pagar o preço pela confusão pedagógica das outras faculdades que não a nossa própria. Aliás, a Faculdade de Direito
ela foi uma das que virou do sistema tele para o sistema do presencial para o tele imediatamente. Os senhores são testemunhas que dia 12 de março eu estava na sala de aula dizendo semana que vem a aula será telepresencial. E no dia 18, na semana seguinte, eu já estava aqui no meu escritório, no computador. Meus queridos e minhas queridas, nós temos especificidades, eu sei, Manuel, só que a universidade é assim, uns pagam pelos outros. Obrigado a todos e todas, dia 8, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local, estaremos aqui para falar da função social do contrato. Não esqueçam da tarefa que lhes passei. Compilem e mandem pelo Moodle, que eu quero mostrar aos senhores o problema de se definir função social do contrato. Beijo no coração. Professor Simão agora prossegue com seu artigo sobre a violação positiva do contrato. O ano que vem não haverá Semana da Pátria? Mas, Lucas, eu vou te avisar uma coisa, tá? Vai ter link no Moodle? O Henrique vai criar um link agora. Eu vou te dizer uma coisa, Lucas. Se o ano que vem não houver Semana da Pátria por conta de confusão nas outras unidades e a gente houver atraso de calendário, o ano que vem o professor Simão vai invocar o direito constitucional de resistência. E eu não darei aulas na Semana da Pátria. Não darei aulas. Nem na da Páscoa, nem na da Pátria. Esse ano vai porque é o ano da peste, né? Mas o que eu estou dando de aula gravada, a aula é muito mais completa do que a presencial. Não, diretor, Raul, eu juro para você, já foi meu sonho um dia, hoje eu tenho ojeriza a imaginar qualquer cargo administrativo depois que eu presidi a CPG. Eu não vou dar aula, eu vou exercer o meu direito de resistência e não darei aulas nos feriados. E simplesmente não vou aparecer. O diretor que desconte meu ponto e faça um abatimento por falta no meu salário de R$ 4.500, cai para 3.500, fazer o quê? Fico sem o dinheiro. Não darei aulas na Semana da Pátria, não darei aulas na Semana da Páscoa. Desobediência civil declarada e gravada e vai para o YouTube. Não darei mais aulas na Semana da Páscoa e da Pátria, salvo esse ano, porque é o ano da peste. No ano da peste é tudo esquisito. Como diria a canção, festa estranha de gente esquisita. Beijo a todos e todas e até o próximo encontro.